Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados diletos irmãos, estou comentando o livro de Atos do Apóstolo. Hoje eu quero dar continuidade de onde eu parei. Eu comentei o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 7. E quero dar continuidade hoje a partir do versículo 8 até o versículo 20. Está escrito assim na palavra de Deus que em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença e que nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. As multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em línguas licoânica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros, grinaldas e jumentas com as multidão. Queria oferecer-lhe sacrifício. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram sua veste e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que desta prática vos converteis ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. O qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimentos e de alegria os vossos corações. Dizendo isto, com dificuldades impediram as multidão de lhe oferecerem sacrifício. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Lacônio, e havendo persuadido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Muito bem, amados diletos irmãos, eu vos disse que o capítulo 14 de Atos do Apóstolo tem 28 versículos. Hoje eu quero comentar a segunda parte. Eu dividi em 3 partes esta mensagem. Então eu quero comentar hoje a segunda parte, do versículo 8 até o versículo 20. Nós vamos conhecer, amados, que Paulo e Barnabé, ele entra numa cidade onde o povo desta cidade era um povo supersticioso, idólatra, mas cheio de superstição. Todas as coisas, amados, são possíveis para aqueles que crêem em Deus. Quando temos fé, quando temos o dom da fé, esse dom
precioso de Deus, seremos livrados da falta de defesa espiritual em que nascemos e do domínio dos hábitos pecaminosos desde que se formaram, muitas vezes, pessoas que foram educadas, muitas vezes, por esses atos, por superstições, muitas vezes. Então nós seremos capacitados para ficar em pé e andar jubiloso nos caminhos do Senhor. Quando Cristo, o Filho de Deus, se manifestou em semelhança de homem e fez muitos milagres, os homens disseram tanto queriam, aliás, tanto fazer sacrifício a eles. Queriam fazer sacrifício a Jesus, queriam fazer sacrifício aos servos de Jesus, queriam sacrificar animais e aos servos semelhante a Paulo. Essas pessoas supersticiosas, soberba, cheias de maldades, queriam derramar sangue de animais para oferecer para Paulo e Barnabé. Quando Paulo recusa receber a adoração como sendo Deus, eles foram tratados como se fossem deuses. E ele recusa a adoração, porque ele operou um milagre em nome do Deus vivo. Ele recusa o mesmo poder dos deuses deste mundo, que fecha a mente carnal contra a verdade, faz com que muitas vezes seja facilmente admitidos os erros, os equívocos, muitas vezes levam as pessoas a serem supersticiosos. Não lemos que tenha rasgado sua veste quando o povo falou em matá-lo, em lapidá-lo, sendo que quando falaram em adorá-los, eles não puderam tolerar tal adoração, estando mais preocupado pela honra de Deus que pela a própria. A verdade de Deus não necessita dos serviços de falsidade do homem. O servo de Deus pode obter facilmente honra que não seja uma honra de superstição, que não seja indevida de ser seguida através de erro, de vício que os homens têm, mas deve aborrecer e detestar esse respeito mais do que toda a repreensão. Quando os apóstolos pregavam aos judeus que odiava a idolatria, somente tiveram que pregar a graça de Deus em Cristo. Mas quando tiveram que pregar aos gentios, deveriam corrigir os erros das religiões pagãs, das superstições. Tinham que corrigir esses erros que eles viviam praticando, uma prática natural deles. Então, o apóstolo, ele diz para as pessoas que queriam sacrificar a eles: não faça tal coisa, nós somos homens igual a vocês. Essa maneira do apóstolo não aceitar fizeram com que o povo se levantasse contra eles e o apedrejaram o apóstolo Paulo e levaram para fora da cidade, achando que ele estava morto, que ele havia morrido, pois o apóstolo Paulo foi considerado como sendo um deus deste mundo por essas pessoas idólatras. Chamaram ele como se ele fosse semelhante
ao Deus. Vimos que eles foram expulsos de Icônio pela perseguição. Então os apóstolos vão para Listra, para Derbe, para Licaônica. Essa cidade era habitada principalmente por um povo cheio de superstição, um povo pagão. Mas havia entre eles algumas pessoas que estavam dispostas a ouvir a mensagem do Evangelho e aceitá-lo. Nesses lugares e arredores, os apóstolos decidiram trabalhar, esperando escapar aos preceitos e à perseguição dos judeus. Em Listra não havia sinagoga judaica, embora vivesse na cidade uns poucos judeus. Muitos dos habitantes de Listra adoravam num templo dedicado a Júpiter. Quando Paulo e Barnabé aparecem na cidade e é congregado os habitantes do local em torno deles, explanaram a verdade simples do Evangelho. Muitos procuraram relacionar essa doutrina com suas supersticiosa crença na adoração de Júpiter. Os apóstolos se esforçaram para comunicar a esses idólatras o conhecimento de Deus, o Criador dos céus e da terra. Queriam que eles conhecessem ao Deus Criador e também que conhecessem ao Filho desse Deus vivo, Salvador do gênero humano. Chamaram principalmente a atenção deles para as obras maravilhosas de Deus. Os moradores desta cidade tinham adoração pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Eles adoravam uma adoração idólatra, supersticiosa. O sol, as estrelas. E o apóstolo usa a palavra mostrando que o Deus é o Criador de todas essas coisas, que o Deus é o Criador do sol, que o Deus é o Criador da lua, que o Deus é o Criador das estrelas, que tudo se mantém nas ordens das estações, as poderosas montanhas coroadas de neve, as majestosas árvores e as várias outras maravilhas da natureza, a quais testemunha uma capacidade além da compreensão humana, que é Deus o Criador de todas estas coisas. Mediante essa obra do Todo-Poderoso, levaram os apóstolos ao espírito do gentil a contemplação da grande obra divina, do grande governador do universo, havendo tornado claras as verdades fundamentais concernente ao Criador. Falaram aos apóstolos, aos habitantes de Listra, a respeito do Filho de Deus, que veio dos céus ao nosso mundo por haver amado este mundo, por haver amado os filhos dos homens. Falaram da sua vinda em ministério, sua rejeição por parte daqueles a quem veio salvar, seu julgamento, a sua crucificação, a sua ressurreição e ascensão aos céus, para aí atuar como advogado dos homens. Assim, no Espírito e no poder de Deus, Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho em Listra. Uma ocasião, estando Paulo a falar ao povo das obras de Cristo, como de alguém que curava os enfermos e sofredores, viu entre os seus ouvintes um coxo cujos olhos estavam nele fixos e que recebia suas palavras e se alimentava destas palavras
Paulo olha para este coxo e percebe a fé fluindo no olhar deste paralítico. Percebeu que ele cria em suas palavras. O coração de Paulo encheu-se de simpatia para com aquele doente, em quem percebeu alguém que tinha fé para ser curado. Atos do Apóstolo, capítulo 14, verso 9. Em presença da idolatria, na presença desses idólatras, diante da assembleia de idólatra, Paulo ordenou ao coxo que se pusesse de pé. Até então o coxo nunca podia fazer mais do que assentar-se. Mas, movido pela fé, obedeceu instantaneamente a ordem de Paulo. E pela primeira vez em sua vida se pôs de pé. Com esse esforço de fé lhe vieram as forças, e aquele que havia sido coxo andou. Mas não somente andou, ele saltou. Atos do Apóstolo, capítulo 14, verso 10. E as multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licuânicas: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Esta afirmação estava em harmonia com as suas tradições, naquilo que eles criam, de que os deuses ocasionalmente visitavam a terra. Barnabé foi chamado de Júpiter, o pai dos deuses, por causa da sua venerável aparência, a sua digna compostura e a suavidade e a benevolência expressa em seu semblante. Paulo cria ser eles Mercúrio, porque este era o que falava. Ele chamava Paulo de Mercúrio porque Paulo é que ordenara, Paulo que usara a palavra de Deus. Atos do Apóstolo, capítulo 14, verso 11 e 12. Paulo falava com uma palavra fervorosa, palavras ativas, eloquentes. A palavra de Paulo era eloquentes. Palavras de advertência e exaltação, era cheio de poder. Os habitantes de Listra, ansioso de mostrar sua gratidão, apelaram ao sacerdote de Júpiter para honrar os apóstolos. Eles foram trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas. Queria com a multidão sacrificar-lhe. Atos do Apóstolo, capítulo 14, verso 13. Paulo e Barnabé, que se havia retirado para o repouso, não foram advertidos desta preparativo. Logo, porém, a sua atenção foi despertada pelo som da música e brado de entusiasmo de uma grande multidão que se aproximava da casa onde eles estavam hospedados. Quando os apóstolos se certificaram da causa da visita e do motivo de tal agitação, rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, na esperança de evitar nova demonstração, clamando com voz que se sobrepõe aos vivas do povo. Paulo captou-lhe a atenção, cessando subitamente o tumulto, disse: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões, e vós anunciamos que vós convertais desta vaidade ao Deus vivo, ao Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, o qual nos tempos passados permitiu que vocês andassem, que todos vocês andassem em seus próprios caminhos. E contudo não
se deixou a si mesmo sem o testemunho, beneficiando a vocês, beneficiando a cada um de vocês, fazer com que os céus desse chuva e no seu tempo para que vocês produzissem seus frutos, enchendo vocês de mantimento e de alegria em vossos corações. Atos do Apóstolo 14 a 17. Não obstante a positiva afirmação dos apóstolos de que não eram divinos, de que eles não eram deuses, que eles eram homens, e não obstante ainda os esforços de Paulo para dirigir-lhe a mente para a verdade de Deus, como sendo o único objeto digno de adoração, foi quase impossível desviar os pagãos dos seus intentos de oferecer sacrifício. Tão firme tinha sido a sua crença de que este homem, sem dúvida, eram deuses, e tão grande o seu entusiasmo que estavam relutantes em reconhecer seu erro. Diz o relato que eles foram impedidos com dificuldades. Atos do Apóstolo, capítulo 14, verso 18. Então, os habitantes de Listra, que eles haviam contemplado com os próprios olhos o ato miraculoso, o poder exercido pelos apóstolos, que havia visto um coxo que nunca antes andara rejubilar-se em perfeita saúde e força, foi somente após muito insistência, por muita persuasão da parte de Paulo e a cuidadosa explanação da sua própria missão, tanto da missão de Paulo como de Barnabé, como sendo representante do Deus dos céus, sendo representante do Deus do céu e do seu Filho, que é o grande médico, que o povo foi convencido a abandonar os seus propósitos de sacrificar a Paulo. As atividades de Paulo e Barnabé em Listra foram subitamente reprimidas pelas maldades de uns judeus de Antioquia e de Icônicos. Em Atos, capítulo 14, verso 18, que ouvimos do sucesso do trabalho dos apóstolos entre os irmãos da Licônicas, tinha determinado ir em Alcalço e persegui-lo. Chegando a Listra, esses judeus logo alcançaram o êxito em inspirar o povo, como o mesmo amargo espírito que estava em suas próprias mentes, com palavras de mistificação e calúnia. Os que recentemente havia considerado a Paulo e Barnabé como sendo os seres divinos, foram convencidos que na realidade os apóstolos eram piores que os assassinos e dignos de morte. Então, decidiram apedrejar o apóstolo Paulo. O desapontamento sofrido por esses homens supersticiosos, por lhe ter sido recusado o privilégio de oferecer o sacrifício aos apóstolos, preparou-os para se voltarem contra Paulo e Barnabé, com entusiasmo aproximando ao mesmo com que tinha tentado honrar como deuses. Incentivado pelos judeus, planejaram atacar o apóstolo pela força. Os judeus demonstraram-nos de que não desse ao Paulo a oportunidade de falar, alegando que se lhe fosse permitido esse privilégio, ele poderia enfeitiçar o povo. Logo, os desígnios homicidas dos inimigos do Evangelho foram executados, rendendo-se à influência do mal. Os homens supersticiosos de Listra tornaram-se possuídos de um desejo satânico, de uma fúria
e apoderando-se de Paulo, apedrejaram sem misericórdia. O apóstolo ficou semi-morto. Eles imaginou que havia chegado ao momento de que sua vida tinha se findado. O martírio que o apóstolo sofreu foi semelhante ao que Estevão padeceu. Uma parte cruel ele desempenhara na ocasião que lhe vieram visivelmente ao espírito, coberto de sangue, coberto de ferida, desfalecido de dor. Ele caiu e a turba enfurecida arrastou para fora da cidade, achando que ele estava morto. Atos do Apóstolo 14, versículo 19. Nessa escura de momento de trevas e prova, o grupo de crente de Listra, convertido por Paulo e Barnabé, a fé de Jesus permaneceu firme e leal. A oposição absurda e a cruel perseguição por parte dos seus inimigos serviram apenas para confirmar a fé desses devotados irmãos, e agora, em face do perigo, em face do escárnio, mostraram a sua lealdade, reunindo-se com a tristeza ao dor daqueles que se supunha estar morto. Qual foi a sua surpresa, amados, quando em meio aos seus lamentos, o apóstolo subitamente levantou a cabeça, se ergueu, com o louvor de Deus nos seus lábios. Para o crente, inesperadamente, a restauração do servo de Deus era considerada como um milagre do poder divino, e parecia ser o selo dos céus sobre a sua mudança de crença. Rejubilaram com inexprimível alegria e louvaram a Deus com renovada fé. Entre os que havia se convertido em Listra, os que eram testemunhos oculares do sofrimento de Paulo, se achava alguém que se havia de tornar mais tarde grande obreiro de Cristo, e devia partilhar com o apóstolo a prova e alegrias do serviço pioneiro em campos difíceis. Mas amanhã estarei falando. Quem é este jovem pregador? Quem é este jovem pioneiro, obreiro de valor, que viu o martírio do apóstolo Paulo ser apedrejado, mas levantar, restaurado, do momento que as pessoas acharam que estava morto? Mas somente amanhã, amados, quero dizer para vocês que, em parte, eu tenho tentado trazer uma mensagem em forma de estudo, amados, para que todos nós venhamos compreender a palavra de vida, o poder de Deus. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.